Bom, gente, nossa aula de hoje vai ser sobre admissão do RN e montagem de leito. Então, admitir um RN significa receber um bebê que apresentou dificuldades de adaptação à vida extrauterina ou patologias que interferiram em sua sobrevida. Para isso, é necessário preparar a unidade de maneira eficiente e sistematizada. O atendimento inicial inadequado ao recém-nascido pode dificultar a sua adaptação ao meio extrauterino, gerando complicações que podem agravar suas condições clínicas. Então, os pacientes admitidos na unidade neonatal são os neonatos nascidos na própria maternidade, os recém-nascidos assistidos no alojamento conjunto e que evoluíram para a situação de maior risco, os recém-nascidos transferidos de outros hospitais e os recém-nascidos, que vieram de casa menor que 28 semanas e que precisaram de atendimento hospitalar. A montagem do leito. O leito ele deve ser montado sempre que houver leito vago, independente se vai ter admissão ou não pelo responsável do leito. Quando houver alta, a retirada de todo o material e equipamento do leito é de responsabilidade do técnico, assim como a retirada dos materiais e equipamentos que não estão sendo utilizados. Então, quem ficou com aquele leito que o bebê recebeu alta, ele tem que retirar todo o equipamento, tem que tirar o respirador, o monitor, a bomba de seringa, tudo, o berço, todos os equipamentos que estavam sendo e os materiais utilizados por aquele bebê que recebeu alta. Assim também, aquele bebê que estava com algum suporte ventilatório, estava precisando do respirador e que agora não está mais, e a gente sempre pergunta à fisioterapia se pode tirar o respirador. Se puder, é o técnico que tem que tirar o respirador, o técnico responsável por aquele leito. Assim como é ele que tem que tirar a bomba de infusão que não está sendo mais utilizada, algum outro equipamento ou material que está no leito e que não está sendo utilizado. Quais os materiais que a gente precisa? Álcool 70, os equipamentos de proteção individual, como luva de procedimento, gorro, capote, máscara e óculos, o berço de calor radiante ou incubadora aquecida. Aí vai depender da idade gestacional ou do peso, idade gestacional que menor que 34 semanas ou peso menor que 1,700 vai para incubadora. Roupa de cama, colchão, ABD de 500 ml se necessário, o material para glicemia capilar e glicosímetro, material para intubação traqueal, o cabo de laringoscópio, as lâminas retas 000 e a lâmina 1, material para lavagem gástrica, a sonda orogástrica número 6 ou número 8, a fixação de sonda, a seringa de 20, o coletor de secreção que a gente usa, o coletor urinário, o soro fisiológico, a ampolinha de 10 ml, material para cateterismo umbilical, a bandeja de cateterismo, o catéter umbilical 3,5, 5 ou 6, na maioria das vezes é utilizado 5, os 6 são para aqueles meninos maiores, mas sempre tem as 3 numerações disponíveis na nossa unidade. Luva estéreo, capote estéreo, campo estéreo, compressa estéreo, 2 seringas de 10 ml, 3 ampolas de soro fisiológico de 10 ml, clorexidina desgermante ou aquosa, dependendo da idade gestacional, 3 pacotinhos de gás estéreo, o fio de nylon, a lâmina de bisturi, o frasco de hemocultura, um frasco de EDTA, que é o frasquinho de tampa roxa, um frasco de bioquímica, que é o de tampa amarela, seringa de gasometria, aparelho de glicemia com fita, a fita métrica, a fralda, a balança, a fita métrica, o esteto, o canaquion, se não foi feito no bloco, o termômetro, o CREDE, que é o PVPI, se também não foi feito no bloco, as válvulas, o fluxômetro, o látex, o monitor, a válvula de vácuo, a bomba, o respirador, o ambu com a máscara e o reservatório, o circuito de aspiração, a sonda gástrica, o coletor, a seringa de 20, o soro fisiológico, o eletrodo NEL ou o outro eletrodo, na falta do eletrodo NEL. Aí a montagem do leito, sempre deixar o respirador, colocar o monitor, a bomba de infusão, as válvulas, o esteto, não esquecer do esteto, colocar a balança próximo, porque se o bebê for menor que 34 semanas,
O protocolo é ser pesado na unidade, na nossa unidade neonatal, maior que 34 semanas. O peso, o PC, estatura, CREDE, Canaquion é realizado no bloco, salvo algumas exceções, né? É deixar o material, a fralda, a fita métrica, tudo perto, a sonda, o material de cateterismo umbilical. E o que a gente tem que fazer? Assim que for comunicada a admissão, a gente tem que fazer a conferência do leito, né? Citar todos os equipamentos, todos os materiais, vai ligar o berço aquecido, a incubadora, né? E a umidificação de acordo com o peso e a idade gestacional. Verificar o funcionamento do monitor multiparâmetros, conectar as válvulas de parede, né? Oxigênio, ar comprimido, vácuo, fluxômetro, e deixar para abrir os materiais quando for confirmada a vinda do RN. Organizar todo o material para medidas antropométricas, né? Sondagem e lavagem gástrica, né? Se for necessário. Para o cateterismo umbilical também, se for necessário. A punção de acesso venoso. Solicitar o aumento da temperatura do ar-condicionado para receber o RN. Aferir a temperatura axilar do RN assim que o mesmo chegar à unidade. Transferir o RN para incubadora umidificada ou berço aquecido. Se não tiver o peso, a gente vai pesar antes da transferência. Realizar as medidas antropométricas, credeização e Canaquion, se RN menor que 34 semanas, ou se não for feito, realizado no bloco, né? Monitorar com ECG e saturimetria, auxiliar a fisioterapia na instalação do suporte ventilatório, se for necessário, auxiliar o enfermeiro na sondagem, né? Gástrica. Posicionar o RN por procedimento de cateterismo umbilical, se for necessário. Auxiliar o médico no procedimento de cateterismo umbilical. Posicionar o RN adequadamente para a realização do raio-x. Auxiliar o técnico em radiologia na realização do exame de raio-x. Posicionar o RN de forma confortável, priorizando o toque positivo. Auxiliar na administração de sulfactante, se necessário. Desprezar os materiais que foram utilizados na admissão, recolher todo o material sujo utilizado nos procedimentos e encaminhar ao expurgo, identificar, protocolar e encaminhar o sangue colhido do RN, né? Se for solicitado, levar o sangue até o laboratório, né? Pelo enfermeiro, né? Proceder também, levar o sangue, o sangue coletado, né? Iniciar soluções de infusão contínua, identificando com rótulo. Iniciar medicações conforme prescrição médica. Identificar o RN com impresso próprio no leito e a plaquinha de identificação acima do leito. Então, não esquecer de identificar, isso é muito importante. Conferir também, gente, se o bebê veio com a pulseirinha, né, do bloco. Se ele não tiver vindo com a pulseirinha, solicitar que o bloco, né, leve a pulseirinha do RN, realizar preenchimento da folha de sala, se realização de cateterismo umbilical e solicitar assinatura e carimbo do médico, realizar a admissão do RN no SIG. Então, adequação do leito à complexidade do RN a ser admitido. Então, o que a gente vai fazer? Os RNs com idade gestacional menor que 30 semanas ou peso menor que 1 quilo, menor ou igual a 1 quilo, onde que a gente vai colocar? A gente vai colocar em incubadora de parede dupla, aquecida e umidificada. E o início da umidificação tem que ser 85% na primeira semana. RN com peso menor ou igual a 1,500 vai ser incubadora aquecida de parede dupla. A umidificação vai começar 70% na primeira semana. RN com idade gestacional menor ou igual a 34 semanas e o peso menor ou igual a 1,700, a gente vai colocar em incubadora aquecida de parede simples, sem umidificação. E é aquele RN com idade gestacional maior que 34 semanas e peso ao nascimento maior que 1,700, a gente vai colocar no berço, né, de calor radiante e sem umidificação. Então, como que é o esquema de umidificação? Do primeiro ao sétimo dia de vida, a gente vai deixar a umidificação entre 85%
ou 70% de acordo, né, com aquela outra tabelinha, né? Se o peso do bebê 70%, se o peso for menor ou igual a 1.500 e 85% se ele for menor ou igual a 30 semanas ou um peso menor ou igual a 1 quilo. Do 8º ao 14º dia de vida, a gente vai começar a fazer o desmame da umidificação, né, com diminuição de 5% da umidificação ao dia, até chegar na faixa de 40%. Então, estava 85, depois a gente vai passar para 80, depois 75, 70, se tiver a 70, a gente vai passar para 75, depois no outro dia para 70, depois, não, a gente vai, se tiver 70, a gente vai passar no outro dia para 65, no outro dia para 60 e assim por diante, caindo de 5 em 5% até chegar a 40%. Esses 40% geralmente né, vai chegar no 15º dia de vida e aí a gente vai poder desligar a incubadora. Para desligar, a gente vai avaliar a estabilidade térmica, né, do recém-nascido, para ver se ele vai poder, né, se ele estiver com uma estabilidade estável, aí a gente vai poder desligar a umidificação. E a gente sempre tem que atentar para não passar os cabos de monitorização e os equipes pela manga íris da incubadora. Então, está aqui as referências.